Um bom dia a todos, um ótimo sábado. Aqueles que estão presentes, que Deus abençoe a vida de cada um. A você que está em casa também, que Deus possa derramar a bênção sobre a tua vida. E não há momento melhor do que esse, nós ficarmos de pé para nós louvar e agradecer o nome de Deus. Restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Amém, Senhor Deus. Oremos. Senhor Jesus, bondoso Deus, obrigada porque mais uma vez o Senhor se faz presente aqui. E obrigada porque o Seu Santo Espírito nos encaminhou para juntos Te adorarmos, Pai. Nós clamamos que o Seu Santo Espírito seja aqui derramado. Que o Seu Santo Espírito sonde os nossos corações, nos dando sabedoria e discernimento daquilo que o Senhor tem preparado para nós.
que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos sair daqui com transformações em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, gente. Bom, como a gente já cantou, como vocês viram aí no tema, nós vamos falar sobre restauração, sobre transformação. Mas a gente vai abordar um tópico em especial. Restauração da nossa devoção pessoal. E o texto base que a gente vai usar está lá em Salmos 42, versículo 1 e 2. Quando a gente estava estudando a lição, eu fui mostrando para o David e fiquei até espantada, mais uma vez, com o Espírito Santo. E pode parecer que seja repetitivo para quem esteve aqui durante a escola sabatina. Mas como o Espírito Santo ele planeja tudo, e o mesmo tema que eu escolhi durante a semana foi a mesma coisa que a gente conversou aqui. Então, que a gente aprenda o que ele quer nos mostrar hoje. E o texto que a gente vai meditar, lá em Salmos 42, 1 e 2, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Deus vivo? Nós vamos começar a mensagem de hoje com algumas perguntas. Algumas perguntas sobre a devoção. O que seria essa devoção pessoal? Qual a importância dela? No nosso meio, a gente fala muito sobre devoção. A gente fala para as crianças que elas precisam ter um momento de devoção. Nós falamos que é importante a devoção. Mas por que ela é importante? Quais são os elementos da devoção? E se essa devoção ela é tão importante, por que é tão difícil a gente colocar ela como um hábito na nossa vida? E assim como disse o salmista, a partir desse texto a gente consegue entender um dos principais motivos da necessidade que a gente tem de ter um momento com Deus. O salmista, ele traz a ideia de um animal fugindo, um animal desesperado buscando refrigério, um animal que foge do caçador, e ele está suspirando de sede. E encontrar as correntes das águas é a maior necessidade desse animal no momento. Então, se a gente parar para refletir, comparando a situação que o salmista traz com a nossa situação, o primeiro passo que a gente tem que entender é que a gente precisa de Deus. Quando a gente entende que a gente precisa dele, porque não só porque eu quero alguma coisa, e ele pode sim me dar, mas quando eu entendo que eu preciso dele primeiramente por proteção, assim como a corça, eu começo a buscar ele. É costumeiro nosso, é de costume, a gente buscar a Deus, como o irmão disse mais cedo, clamando por ajuda. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu essa casa, me deu esse trabalho. E como o irmão também disse, isso é legal. Isso também é importante. Mas nós devemos também buscar a Deus por proteção. Nós vivemos em um mundo onde o nosso inimigo, ele nos rodeia. E se nós não entendemos a necessidade de proteção, nós não nos achegaremos a Deus. E é como o David sempre comenta. Se eu vivo como cristão achando que tudo tenho, que eu sou suficiente, então para que eu vou precisar de Deus? Para que eu vou buscá-lo?
o que nos motiva a buscar a Deus, primeiramente deve ser essa necessidade que nós temos dele. Nós devemos entender que nós precisamos dele, ponto. E esse deve ser o nosso primeiro motivo, nosso principal motivo de nós buscarmos ele. O motivo de nós termos sede da presença dele. E assim como o animal, como a corça, que o salmista diz, nós devemos buscá-lo. Essa sede de amá-lo com toda a nossa alma deve tomar conta do nosso coração. Essa sede que falta em nós só pode ser saciada através da oração. E aí nós entramos em um aspecto muito importante da devoção, que é a oração. A devoção pessoal, ela está diretamente ligada à oração. Uma não existe sem a outra. A gente não consegue ter devoção pessoal se a gente não orar. E durante a escola sabatina, eu tinha pesquisado sobre esse tema, mas eu não tinha tido ainda a curiosidade de pesquisar o significado da palavra devoção. E, de acordo com o dicionário brasileiro, a palavra devoção significa apego sincero e fervoroso a Deus, sob práticas regulares e privadas. A devoção, então, é um apego sincero, essa busca sincera por Deus. E ela se caracteriza também por uma prática regular. E se nós não temos essa prática regular, como nós queremos nos saciar? Como a gente quer que essa sede acabe? A oração e a devoção pessoal, ela está diretamente ligada. Nós precisamos descobrir que não existe cristianismo genuíno sem uma vida de oração. Afinal, nós somos cristãos. Nós somos seguidores, imitadores de Cristo. E o nosso mestre é Jesus. E se nós não temos uma vida de contato, se nós não buscamos, se nós não conversamos com Ele, como que a gente quer ser cristão? Como que a gente quer ser luz no mundo? E para ser sincero, não é fácil, como a gente disse, não é fácil a gente ter uma vida de devoção, a gente ter constância. Acho que constância é a palavra que não me define. E quando a gente busca um tema para a gente pregar, para a gente falar, a gente sempre procura alguma coisa que encante ou que abra as nossas mentes. E eu sempre me surpreendo porque é sempre algo que eu acho que eu não preciso. Eu sempre penso, não, Senhor, eu estou estudando frequentemente sobre esse tema, então vou pregar sobre esse tema. E aí vai passando os dias, vai passando as semanas, e na nossa cabeça está tudo programado, vai ser esse tema. E aí aconteceu o mesmo que comigo. Eu estava estudando sobre um tema, sobre a posição da mulher na igreja e a vida da mulher de acordo com o que Cristo quer. Alguns meses já. E aí essa semana eu fui ler um livro. E aí esse livro, o tema dele, que me chamou a atenção, era sobre a restauração da devoção pessoal. E aí a primeira coisa que eu me perguntei foi: eu tenho devoção pessoal? Eu tenho tido isso? E quando eu comecei a ler esse tema, eu tive certeza que não. E mais uma vez, eu fico surpresa como o Espírito Santo age. Porque esse tema é justamente o que a gente tem conversado durante a semana, durante a lição. Nós precisamos entender que sem uma vida de oração, sem uma vida de dedicação, uma vida de relacionamento com Cristo, nós não seremos verdadeiramente cristãos.
Como eu digo conhecer alguém se eu ao menos converso com essa pessoa? Nós devemos buscar conhecer a Cristo por nós mesmos. Não somente pelo que as pessoas falam. Nós devemos ter relacionamento com Ele. E dentro do tema da oração, o primeiro tópico que eu queria destacar é o tempo de oração. Difícil quando a gente pensa tempo. O que a gente mais costuma dizer, principalmente para as coisas de Deus, é: eu não tenho tempo. Eu não encontro tempo, a minha rotina é cheia de coisa, eu tenho que trabalhar, saio de casa a tal hora, só volto no final da tarde. Aí tem as coisas da igreja, as coisas de casa. Eu não tenho tempo. Como assim? Deus nos deu um dia com 24 horas. E se a gente dividir essas 24 horas em períodos de 15 minutos, dá um total de 96 desses períodos. No meu dia, se eu destinasse 15 minutos, eu teria 96 oportunidades para orar, para me dedicar a Deus, para conversar com Ele. E sejamos sinceros, quantos períodos de 15 minutos nós passamos orando? Meu não forma nem 15. E agora a minha pergunta é: quanto tempo, quantos intervalos de 15 minutos nós passamos fazendo coisas que não edificam? No celular, na televisão, com conversas vãs. Quanto tempo nós desperdiçamos da nossa vida? Uma pesquisa sobre devoção feita por pastores da nossa mesma denominação mostrou que mais da metade dos pastores não levavam nem 15 minutos para fazer a devoção durante o dia todo. Se esses pastores juntassem todos os momentos que eles tinham de devoção pessoal, momentos que eles paravam e falavam: ó, agora é o meu tempo com Deus, juntando todo o intervalo do dia, não dava 15 minutos. E nós? Se os pastores estão assim, imagina nós. E isso acaba que a nossa oração, ela acaba se tornando monótona. Muitas vezes nós fazemos oração. Sim, nós oramos. Mas é a mesma oração todo dia. Senhor, obrigado por esse alimento. Não permita que falte, em nome de Jesus. Amém. E é sempre a mesma. Jesus, no Getsêmani, ele estabeleceu um tempo mínimo de oração para os discípulos. Em Marcos 14:37, mostra o relato de Jesus, dizendo: não pudeste velar comigo nem por uma hora? O comentário sobre Pedro, a quem Jesus dirigiu essa pergunta, é: fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para o seu grande pecado. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grandes danos. No livro Desejados de Todas as Nações, páginas 713 e 714, Ellen White afirma, através de inspiração divina, que se Pedro, naquele momento em que Jesus pediu para que ele vigiasse e orasse, se Pedro tivesse se mantido firme, se ele tivesse feito aquilo, ele não teria caído. Ele não teria cometido um dos seus pecados mais conhecidos. E isso evidencia para a gente a necessidade de nós destinarmos tempo para a oração. Há algumas semanas atrás, eu entendi que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que planeja. É um Deus sério.
E Ele destinou hora para tudo embaixo do céu. E nós devemos também, como seguidores dele, nós devemos destinar um tempo do nosso dia. E é um tempo, eu acredito que marcado no relógio. Eu tenho, no nosso calendário, na nossa agenda, eu tenho que orar. Da mesma forma que eu tenho obrigação de ir trabalhar, eu tenho que entender que eu tenho que dedicar tempo ao meu Deus. Tempo para que eu me relacione com Ele. Essa oração, ela precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Ellen White afirma isso também no livro Caminho a Cristo. Nós devemos dedicar tempo. E a oração, ela também precisa ter um lugar certo. A oração é uma coisa que precisa ter tempo e lugar também. É claro que eu não estou aqui dizendo que a gente só vai orar de manhã. E que a gente só vai orar se a gente estiver em casa. E o restante do dia, esquece a oração. Mas eu estou dizendo que a gente precisa separar um lugar para isso. Jesus, ele também tinha seus lugares que ele gostava de ir para orar. Jesus, ele se retirava para um monte para orar. Jó também tinha seu lugar de oração. E nós devemos seguir esse exemplo e buscar também um lugar para que nós possamos fazer as nossas orações. Um lugar que a gente possa ter liberdade, se sentir seguro para que a gente converse com Deus. Quando a gente está em público, geralmente a nossa oração ela é aquela silenciosa e rápida. E muitas vezes nós não falamos aquilo que a gente precisa falar para Deus. Muitas vezes nós não se abrimos com Deus porque a gente fica com receio porque tem outra pessoa. Por isso que Jesus nos deu esse exemplo que a gente precisa ter um lugar para a gente orar. Um lugar da nossa casa que é o lugar especial. Aqui representa lugar sagrado, lugar de oração. Nós precisamos abrir na nossa casa um lugar para Deus, um lugar específico. Em muitas outras religiões, eles têm locais específicos para oração. E isso é um exemplo positivo, nós também devemos ter. Assim como Deus também tem o seu lugar especial, a casa dele, na nossa casa nós também precisamos ter um local para que a gente invoque o nome dele, para que a gente encontre ele. Assim como temos um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para a nossa televisão, um lugar para a nossa mesa, para nossas roupas, nós devemos ter um lugar para que a gente encontre com Deus, para que a gente se dedique em oração. Enoque orava junto aos jardins. Como eu disse, Jesus orava nos montes, em lugares solitários. E para que a vida devocional encontre sentido, cada um de nós precisa encontrar um lugar de solidão com Deus. As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são os resultados de elaborados argumentos, de amplos recursos e de vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sinceridade e angústia e fé os homens se apegam ao forte braço do poderoso Deus. É claro que a gente tem sim que, como irmãos, a gente deve orar juntos, mas é a sós com Deus que nós devemos primeiramente fazer isso. Um outro tópico interessante é a devoção na madrugada. Eu sempre pensei na devoção pessoal ou na oração como uma coisa que nós devemos fazer pela manhã. E é certo,
buscar a Deus nas primeiras horas do dia, porque a gente começa um novo dia com Ele. Mas a oração da madrugada também é um momento muito importante. E se caso você não tiver nenhum local em silêncio, um local específico para oração, um local que é só seu e de Deus, a madrugada todo mundo tem. A madrugada é o lugar mais silencioso, é o momento mais silencioso do dia. E por isso que o Espírito recomenda que a gente ore durante a madrugada. E uma pergunta que eu faço para vocês: é fácil acordar de madrugada? Não é? Não é. E por anos eu tentei acordar de madrugada, isso que eu já falei para todo mundo. E teve uma época da minha vida que eu comecei, Senhor, eu quero muito orar de madrugada, porque eu sei que isso é bom, porque Jó orava de madrugada, Jesus orava de madrugada, e eu entendo que isso é especial, é um momento especial e é importante. E por meses eu clamava, Senhor, por favor, me ajuda. Espírito Santo, me acorda. E aí, eu continuei a orar para isso. E teve um momento da minha vida, vocês sabem que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Toda noite, às 3 da manhã, eu acordava. Podia estar o silêncio que fosse, eu acordava. E aí eu sempre olhava no relógio, 2h59, 3h01, 3h05. Gente, era sempre por volta desse horário. Olhava assim na rua, um silêncio, tudo em silêncio. Olhava pela janela, o David dormindo, silêncio. E mesmo assim eu acordava. E aí eu, Senhor, por favor, me ajuda a dormir. Senhor, eu não estou entendendo por que todo dia eu acordo nesse horário. Eu passo o dia mal depois porque eu estou acordando. Senhor, por favor, me ajuda a dormir. E meses acordando às 3 horas da manhã. E meses pedindo, Senhor, me ajuda a dormir. Eu não aguento mais acordar, perder o sono de madrugada. E aí um dia eu me perguntei, em oração, Senhor, por que eu estou acordando todo dia no mesmo horário? E aí me veio na lembrança a minha imagem, clamando, Espírito Santo, me acorda. E aí eu pensei, nossa, ele estava me acordando e eu estava fazendo o quê? Pedindo para dormir de novo. E aí eu entendi que a gente tem que ter cuidado também com o que a gente pede. A gente tem que ter sabedoria. E a gente tem que ter, principalmente, lembrança do que a gente pede. Às vezes a gente passa tanto tempo pedindo uma coisa em oração, pedindo para que Deus nos abençoe, e quando a gente não é respondido na hora que a gente quer, a gente desiste. Esquece. Deixa para lá. E aí quando Deus realmente responde a nossa oração, a gente nem entende por que daquilo. Eu passei meses orando, Espírito Santo me acorda. Eu colocava o despertador tocava e eu não acordava. E por eu não acordar, chegou um tempo que eu desisti. E falei para todo mundo, eu não consigo orar de madrugada. Desisto, não consigo, vou orar de manhã, não consigo. E quando Deus respondeu a minha oração, num momento que eu realmente precisava, eu não entendi a resposta dele. Mas voltando para o assunto da devoção na madrugada, nós devemos entender que esse era o costume de Jesus. É na madrugada que a sabedoria é adquirida, segundo a palavra de Deus. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Isso está lá em Provérbios 8:17. Com a minha alma te desejo de noite, e com o meu espírito é que está dentro de mim, madrugo a buscar-te. Em Isaías também está escrito assim.
É difícil? É. Principalmente quando a gente tem uma rotina acelerada. Mas é necessário. Porque como dizem Provérbios, o Senhor ama aqueles que o amam. E os que o buscam de madrugada o acharão. Perguntaram para um pastor bem conhecido nosso, pastor Mark Feeling, como ele conseguia acordar de madrugada. Como ele conseguia ter uma vida de devoção todos os dias, de madrugada, de manhã. E mesmo tendo uma rotina tão acelerada, como ele conseguia fazer aquilo? E a pergunta que ele deu foi a seguinte: quando ele entendeu que o relacionamento dele com Deus, quando ele passou a entender que a coisa mais importante para a vida cristã, para a vida dele, era a oração, ele começou a adaptar a vida dele para a oração. Então ele passou a dormir mais cedo, ele passou a se preparar para que ele tivesse disposto, que ele tivesse forças para se dedicar, para orar de madrugada. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer. É uma coisa que nós precisamos mudar. Muitas vezes nós queremos que Deus e que a vontade dele se adeque à nossa vida, à nossa rotina, e quando deve ser ao contrário. Às vezes a gente pede: Senhor, eu quero muito ter um tempo com o Senhor, mas no momento eu não consigo porque eu fico muito cansado do meu trabalho. O Senhor sabe que eu tenho que sair de casa a tal hora, quando eu chego eu estou muito cansada porque o meu trabalho é exaustivo, é cansativo. Senhor, então, por favor, o Senhor prepara um trabalho para mim mais calmo, porque aí eu vou ter tempo para o Senhor. Quem aqui já não fez essa oração? Vou ser sincera que eu estou fazendo essa oração direto. E eu sei que isso é errado. Eu entendo agora que isso é errado e oro para que vocês também entendam. Que nós não devemos pedir ao Senhor para que Ele mude toda a nossa vida, enquanto Ele só precisa mudar uma coisa em nós. Nós só precisamos entender que Ele deve ser o nosso principal objetivo. O nosso principal compromisso, a coisa mais importante. A partir do momento que a gente entende que Ele é o mais importante, a gente vai mudar toda a nossa vida. Para que a gente comece a buscar Ele. Quando a gente encontra um trabalho novo, a gente se planeja totalmente em função daquele trabalho. A gente, olha, a partir de agora eu vou ter que acordar a tal hora, porque para eu chegar no trabalho eu vou ter que pegar tal ônibus, eu vou ter que estar lá a tal hora. Eu mudo o meu horário, eu mudo a minha rotina toda e dou um jeito de me adaptar àquele trabalho. E todos os dias eu estou lá naquele horário, não importa se eu tenho que sair de casa às 5 da manhã. Todos os dias eu estou lá. Todos os dias eu saio no mesmo horário do trabalho, chego em casa cansado. Mas eu arrumo a casa, faço isso, faço aquilo. Mas para Deus, infelizmente, nós encontramos desculpa. E nós clamamos: Senhor, eu não consigo ainda te servir da forma que o Senhor quer, porque o Senhor não me deu um trabalho. Um trabalho que eu me canse pouco. E Deus não vai fazer isso. Mas eu tenho certeza que se nós clamarmos a Ele, para que Ele nos dê força e entendimento, para que nós mudemos a nossa vida, e para que a gente coloque Ele, a vontade dEle, e o nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar, Ele o fará. E um conselho:
conselho não. Como igreja, que a gente possa buscar ao Senhor durante a madrugada. E a partir de hoje eu vou orar para que o Espírito Santo acorde todo mundo dessa igreja às 3 da manhã, assim como ele me acordava. Amém? Após a oração, após a gente se encontrar, após a gente conversar com Deus, ao mesmo tempo que nós falamos aquilo que nós precisamos, o Espírito Santo, é durante esse momento de oração que o Espírito Santo faz uma transformação em nós. E como a gente viu o salmista, o início das orações tem um tom melancólico. É o momento que a gente começa, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. E é durante essa oração que o Senhor traz a cura, que o Senhor traz resposta. E durante a oração, o Senhor também nos prepara para que nós possamos entender aquilo que Ele tem descrito para nós. Então, a devoção pessoal, ela precisa sim começar com a oração, para que o Espírito Santo prepare os nossos corações, para que Ele cure o que precisa ser curado, e para que Ele nos dê sabedoria para entendermos o que o Senhor escreveu. Porque, sinceramente, se a gente não assim fizer, se a gente abrir a Bíblia e ler de qualquer forma, vai ser em vão. Vai ser como um livro qualquer. Se eu for ler a Bíblia para cumprir ano bíblico somente, eu preciso ler X capítulos por dia. Vai ser em vão. Se nós não dedicarmos tempo, se nós não dedicarmos um local, um momento em específico para nós buscarmos o nosso Deus em oração, para nós termos realmente uma devoção, tudo vai ser em vão. A fé que a gente diz ter, a igreja que a gente diz representar, o Cristo que a gente diz ser seguidor, vai ser em vão. Porque, primeiramente, o que Cristo quer é um relacionamento conosco. E a gente nunca vai ter um relacionamento com Deus, com o nosso Jesus, se nós não tivermos devoção pessoal. Se nós não termos um momento com Ele. Quando nós tivermos disposição para ter uma vida de devoção, uma vida de oração, nós teremos uma vida como nunca tivemos. Nós sentiremos o que nós nunca sentimos. Nós confiaremos como nunca confiamos. Nós seremos fiéis como nunca fomos. Nós pregaremos como nunca pregamos. Nós seremos vencedores por Cristo. Que nós possamos entender que nós precisamos do nosso Deus. Que nós precisamos ter um tempo com Ele, assim como a corça precisava de água, que nós possamos entender que nós precisamos de um tempo com Deus. Que esse tempo com Deus é o que vai nos manter vivos, porque realmente é. É esse tempo com Deus que nos mantém seguros. Que nós possamos entender que sem Cristo, nós não somos nada. Nós podemos fazer tudo, fazer todas as coisas, mas sem Ele, não é nada. E com Ele, é muito maior. É muito melhor. O David vai cantar uma música agora, e que durante ele canta, que nós possamos refletir nisso. Não importa o que a gente faça, se nós não nos dedicarmos, se nós não buscarmos o nosso Deus, tudo vai ser em vão.
Que nós possamos lembrar também que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E o que Ele tem reservado para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós mesmos imaginamos. Mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão. Mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só a força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam voam com asas como águia,
Obrigada porque o Senhor sempre está disposto a nos amparar. Obrigada porque o seu Santo Espírito, em sua sabedoria, nos mostra, através da sua palavra, o seu querer para nós. E obrigada porque o seu Santo Espírito nos deu o entendimento da real necessidade que temos de Ti. Obrigada porque hoje nós entendemos que nós necessitamos, Senhor, nos dedicarmos e ter um tempo contigo. Que o Senhor nos ajude a cada dia a entender que é somente com o Senhor que nós podemos viver. Que é somente pela sua força nós podemos ser vencedores. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o seu Santo Espírito nos incomode, nos dê força, nos acorde, o que for preciso para que nós possamos ter um momento contigo. Que o Senhor nos ajude a te buscar, Pai. Te buscar em espírito e em verdade, porque o Senhor é assim que o Senhor quer que os seus seguidores sejam. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós só podemos pedir e clamar por auxílio porque somos pequenos, somos fracos. Nós não conseguimos lutar nem mesmo conosco. Que o Senhor nos ajude a ter forças, Pai, nos dê forças. Que o seu Santo Espírito também nos ajude para que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, ter uma verdadeira devoção, um verdadeiro momento contigo. Que essa devoção ela possa ser sincera, fervorosa e que ela possa ser rotineira. Que nós possamos nos entregar a cada dia, seja orando de madrugada, seja lendo a sua palavra, mas que o Senhor nos ajude a te buscar, Pai. O tempo da vinda de Jesus se aproxima, nós sabemos, e com alegria nós clamamos pela sua volta. Mas clamamos também que o Senhor nos prepare, Pai. Que o Senhor nos dê o senso de responsabilidade da nossa missão. Mas também que o Senhor nos ajude a entender que nós devemos estar preparados, que nós devemos nos apegar à sua palavra, para que nós não sejamos enganados, Pai. Que o Senhor não permita que essa sua santa igreja seja enganada. Pai, nos ajude, seja conosco. Como igreja, nós clamamos pelo seu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos continuarmos firmes, marchando, anunciando o seu evangelho e o seu amor, até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém.